Cara, depois desse final, eu acho que dá pra falar sem medo. The Boys se perdeu completamente. E sinceramente, isso nem começou agora. A série já vinha caindo muito desde a 4ª temporada, porque as primeiras temporadas tinham um equilíbrio muito bom. Tinha violência, tinha absurdo, tinha humor pesado, mas ainda existia uma história forte por trás. Os personagens evoluíam, as decisões tinham peso, e o Capitão Pátria realmente parecia uma ameaça impossível de parar. Só que da 4ª temporada pra frente, parece que a série começou a virar uma paródia dela mesma. Toda cena precisa tentar superar a anterior em choque, gore ou bizarrice. Parece que os roteiristas ficaram mais preocupados em criar cortes pra viralizar no TikTok do que em realmente escrever uma conclusão boa. E isso destruiu vários personagens no processo. O Hyugi ficou preso no mesmo drama emocional por temporadas inteiras. O Leitinho parece existir só pra repetir que odeia supers. O Francês e a Químico ficaram numa enrolação eterna que nunca levava a lugar nenhum. Inclusive, a morte do Francês é provavelmente um dos momentos mais vazios da série inteira. Sério. O cara tava ali desde o começo. Era um dos personagens principais. Só que quando ele morre, a sensação não é tristeza. É só confusão. Não tem construção emocional. Não tem impacto real. Não parece o fim de um personagem importante, e isso mostra muito o estado atual da série. Agora falando do último episódio, cara, aquela luta final foi muito decepcionante. Porque durante temporadas inteiras, o Capitão Pátria foi tratado como praticamente um deus. O cara era imparável. Toda vez que ele aparecia, dava sensação de perigo real. Só que no episódio final, simplesmente nerfaram ele violentamente. E antes que alguém entenda errado, o problema não é ele perder. Na verdade, o final perfeito pro Capitão Pátria sempre foi justamente um fim humilhante. Depois de tudo que ele fez, seria extremamente satisfatório ver ele desesperado, perdendo o controle e sendo derrotado de forma vergonhosa. O problema é como fizeram isso. Não parece que os personagens finalmente ficaram fortes o suficiente para enfrentar ele. Parece só que o roteiro decidiu diminuir o Capitão Pátria artificialmente para a luta acontecer. E isso tira completamente o peso da batalha. O cara que destruía super sem dificuldade agora apanha de forma estranha. Toma golpe de todo mundo e parece muito menos ameaçador do que era antes. Me chamou de pai. Mata ele. Você mata ele ou eu mato vocês dois. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou melhor. Eu sou melhor. E aí vem outra decisão que sinceramente parece fanfic. A Químico ganhando poderes praticamente iguais aos do Soldier Boy. Qual era o sentido disso? A série passou temporadas inteiras construindo o Soldier Boy como algo único. O poder dele era tratado como uma ameaça absurda, quase impossível de replicar. Aí no final simplesmente entregam algo parecido pra Químico como se fosse a coisa mais normal do mundo. E isso acaba diminuindo completamente o impacto do próprio Soldier Boy na história. Aliás, o Soldier Boy é outro exemplo de potencial desperdiçado. Porque quando ele apareceu, parecia que finalmente teríamos um personagem capaz de mudar totalmente o rumo da série. A presença dele era absurda, o Jensen Ackles mandou bem demais no papel. Mas no final parece que a série nunca soube realmente o que fazer com ele. E isso conecta diretamente com outro problema gigante. Gen V. Porque venderam Gen V praticamente como algo essencial pro futuro de The Boys. Falaram que os personagens seriam importantes. Que a história teria consequências enormes, que tudo estaria conectado. Aí você assiste Gen V esperando algo gigantesco, e no final quase nada importa. A Marie parecia que teria um papel enorme no futuro da franquia. O Jordan Lee era um dos personagens mais interessantes daquele universo. O Sam claramente estava sendo preparado para virar algo importante. A Kate literalmente termina a série com um poder absurdo nas mãos. E o que acontece no final de The Boys? Praticamente nada. Os personagens aparecem pouco, têm impacto mínimo e parecem mais participação especial do que peças importantes da história. É quase como se Gen V tivesse sido criado só para expandir o universo, sem realmente mudar nada relevante. Isso deixa tudo com uma sensação estranha de desperdício, porque existiam várias ideias boas ali, só que parece que a série perdeu completamente a capacidade de transformar essas ideias em algo realmente marcante. E sinceramente, o único cara que ainda sustenta parte dessa série é o Anthony Starr, porque mesmo com o roteiro perdido, o Capitão Pátria continua sendo disparado a melhor coisa de The Boys. O jeito que ele consegue misturar medo, ego, insegurança e loucura ainda é absurdo. Só que nem ele conseguiu salvar esse final, porque no fim das contas, The Boys virou uma série tão obcecada em tentar ser política, militante e insana, que esqueceu do principal: contar uma boa história. E isso é triste, porque por um tempo, parecia que essa série realmente seria uma das melhores da geração.